presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta segunda-feira que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mais uma vez demonstrou ser a maior ameaça à segurança da região. Essa declaração foi feita durante uma conversa por telefone com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, segundo uma nota oficial da presidência turca na rede social X. Ele disse: o presidente Erdogan afirmou que continuará seus esforços para colocar fim à espiral de violência e que Netanyahu demonstrou mais uma vez ser a maior ameaça à segurança da região, disse esse comunicado, que também alertou que os ataques de Israel não podem ofuscar a crise humanitária e o genocídio, o que eles chamam de genocídio em Gaza, e reforçou a necessidade de evitar a escalada dessa situação no Oriente Médio, mas que isso chegue também à Síria. Enfim, alguns aspectos para a gente destacar. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, que está ao vivo, já conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. As manifestações agora do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, colocando Netanyahu como sendo o principal alvo, grande vilão dos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Não é surpresa para muita gente, né, Beraldo? Não, de jeito nenhum, uma postura esperada. Boa noite a você, Caniato, boa noite ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Caniato, essa situação de Israel, que diante da ameaça do Irã se tornar efetivamente uma potência nuclear, e vendo que as negociações diplomáticas não caminhavam para a desmontagem desse programa nuclear iraniano com um propósito militar, Israel resolveu tomar uma ação claramente alinhada com os Estados Unidos, e essa ação visava destruir essa infraestrutura que tem servido de base para o desenvolvimento da bomba atômica iraniana e também matar pessoas chaves da estrutura militar iraniana. Pois bem, isso tudo gera uma instabilidade na região, e aí fica muito fácil para Erdogan, presidente da Turquia, apontar o dedo para Benjamin Netanyahu e para Israel, quando, na verdade, o que Israel está fazendo é se antecipando a um problema muito maior que está por vir. As pessoas, muitas vezes eu vejo agora manifestações aí recorrentes nas redes sociais, sobretudo no X, as pessoas querem dizer que o Irã tem o direito de ter a bomba atômica, sem levar em consideração uma série de aspectos que são fundamentais. O Irã é aquele aluno que só faz confusão na sala. Não será ele que vai ficar vigiando os demais alunos quando o professor tiver que ir ao banheiro. O Irã, ele já deu demonstrações muito amplas de que o propósito de ter uma bomba atômica não é o propósito do equilíbrio, até porque o próprio Irã ele é, inclusive, signatário do tratado que estabelece que as nações não podem ter bomba atômica, que não aquelas 5 que foram escolhidas, selecionadas, definidas lá na época da assinatura do tratado. Israel tem bomba atômica? Sim, mas Israel não é signatário desse mesmo tratado. Então, a situação com o Irã é uma situação que exige uma ação, e essa ação ela tem que ser preventiva, porque depois que o Irã tiver a sua bomba atômica, não haverá nada a se fazer, porque aí você corre o risco de começar uma guerra de proporções bastante mais amplas do que essa que temos agora. Portanto, Caniato, o presidente da Turquia está fazendo ali, de alguma forma, a reclamação que lhe cabe, tendo em vista os seus laços mais fortes. Entretanto, ele também tem ciência, e nas declarações que deu, deixa claro isso, ele sabe que é preciso encontrar uma solução para a situação atual. É preciso que o Irã ceda de alguma forma e que Israel cesse os bombardeios para que a situação na região volte a ser estável. Pois é, as várias manifestações das lideranças internacionais a respeito desse conflito, que entrou no 5º dia nesta terça-feira. A gente vai trazer, claro, as principais informações do dia. Vamos acionar, inclusive,
a nossa reportagem, Luca Bassani, que é o nosso correspondente na Europa. Daqui a pouco ele chega para trazer as últimas informações. Eu quero só dar boas-vindas ao Roberto Mota, também Apostos, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Na abertura aqui do programa, a repercussão depois dessa manifestação do líder turco Recep Tayyip Erdogan, colocando o premier israelense como sendo a grande ameaça do Oriente Médio, dizendo que ele tenta sabotar as negociações nucleares por meio desses ataques ao Irã. Enfim, não é uma manifestação diferente de outras sinalizações dadas ao longo dos últimos anos. Mas, neste momento, em meio ao conflito, ele reforça um discurso que a gente observa que vem sendo feito por várias lideranças internacionais, mais alinhadas principalmente a alguns grupos, né, Mota? É uma declaração, na melhor das hipóteses, irrelevante. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Benjamin Netanyahu é o líder eleito da única democracia do Oriente Médio, Israel. Israel luta pela sua sobrevivência desde que foi criado. O Irã é uma ditadura teocrática fanática, associada com terroristas, financiadora de grupos terroristas. Junto com a Coreia do Norte, o Irã é hoje uma das maiores fontes de instabilidade no mundo. O Irã já tem mísseis balísticos e está tentando conseguir uma bomba nuclear. Um míssil balístico pode levar uma bomba nuclear a qualquer lugar. Pode levar ao coração da Europa, dependendo do míssil, pode chegar até os Estados Unidos. É incompreensível que líderes mundiais não enxerguem a ameaça que o Irã representa. Mas parece que para muitos desses líderes, o antisionismo e, em alguns casos, até o antissemitismo é muito mais forte do que a capacidade de perceber a destruição que está logo ali na frente. Daqui a pouco traremos, inclusive, as atualizações ao vivo do que acontece no Oriente Médio. Mas antes disso, eu quero chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is, a escalada do conflito entre Israel e Irã, mas também as várias declarações de lideranças mundiais. Em destaque, Recep Tayyip Erdogan colocando Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, como a grande ameaça à região, dizendo que ele quer colocar ele como líder da Turquia e também pessoa influente, gostaria de colocar um fim à espiral de violência. Enfim, quem é Recep Tayyip Erdogan e por que a Turquia precisa ser destacada nesse tabuleiro geopolítico, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. Erdogan está tentando ocupar o vácuo de poder hoje no Oriente Médio. Por quê? Porque com esta situação dramática do Irã, que está à beira de ter o seu regime político destruído, e com esse problema no poder no Oriente Médio, porque nós temos a Síria mudando o governo, um governo no estado fraco. Nós tínhamos a Líbia, que acabou. O Egito está sob uma outra ditadura. Portanto, não há mais liderança nesse Oriente Médio. E aí, o problema é que a Turquia tenta fazer esse papel agora ali, mostrando essa solidariedade ao Irã para tentar ganhar o apoio dos demais países da região. O fato, Caniato, é que os outros países da região não estão apoiando o Irã, como era comum no passado. Se tivesse um ataque de Israel ao Irã, provavelmente teria aquela solidariedade do mundo muçulmano, mundo árabe, em relação ao Irã. Isso não vem acontecendo. Por quê? Porque o Irã se tornou a potência desestabilizadora do Oriente Médio, financiando organizações terroristas como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis no Iêmen, vem criando esse programa nuclear que, se tivesse êxito, desestabilizaria os sistemas de defesa de todos os países da região e obrigaria uma escalada do armamento nuclear. E terceiro, mostra, de novo, a incapacidade do Irã cumprir acordos. Como bem lembrou o Beraldo,
O Irã é um dos signatários do acordo de não proliferação. Mesmo assim, violando o acordo, mesmo assim, deu seguimento ao seu programa nuclear. Portanto, o Irã recebeu vários alertas para suspender, mas achou que com um blefe atrás do outro nada ia acontecer. Só que desta vez aconteceu. Iniciou a guerra. A grande questão agora é se essa guerra vai permanecer circunscrita entre Irã e Israel ou se ela vai começar a ter proporções maiores, inclusive com o envolvimento dos Estados Unidos e escalar o conflito para a região. Este é o grande tema que ainda é um grande dilema para as nações. Não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. O Irã não tem capacidade militar para aguentar uma guerra por muitas semanas. Por isso, a decisão dos Estados Unidos, se vai entrar ao lado de Israel ou não, para destruir as instalações nucleares no Irã, é a questão que pode ou não escalar a guerra. Esse é um tópico fundamental para a gente discutir. Inclusive, a gente receberemos aqui ao longo do programa especialistas para refletirem sobre as possibilidades, os caminhos possíveis para essa guerra. Eu só quero passar para o Cristiano Beraldo, porque o Beraldo, no programa de ontem, tocou com um dos nossos entrevistados, um convidado, justamente nesse ponto, né? O temor de alguns players, alguns jornalistas também, muitos veículos ficam levantando sempre essa lebre, né, Beraldo? A Terceira Guerra Mundial, a ampliação do conflito, quais países poderão entrar, qual é a sinalização dada a partir da manifestação de determinado líder. E aí alguns sites internacionais, possivelmente também a imprensa norte-americana, repercutindo uma informação de bastidor que Donald Trump estaria avaliando bombardear o Irã e planejando enviar tropas ali na região. Parece que, inclusive, um porta-aviões teria sido deslocado. Há algumas informações e algumas sinalizações que dão a entender que um planejamento poderia ser efetivado a partir de uma negociação ou algum aceite por parte de um grupo de países. Eu queria que você nos trouxesse a reflexão sobre o papel dos Estados Unidos e o que se sabe, ou pelo menos o que se aventa aí nos Estados Unidos em relação à possível participação dos Estados Unidos, como mencionou o Dávila. Caniato, me parece que o alinhamento entre Estados Unidos e Israel segue bastante forte e esse ataque através de mísseis e a atuação militar contra o Irã vai continuar sendo papel de Israel nesse conflito. Os Estados Unidos precisam se posicionar porque, também falamos sobre isso ontem, a medida mais drástica que o Irã pode tomar é o fechamento do Estreito de Hormuz, porque é por esse estreito que passa a produção toda do Golfo Pérsico de petróleo, e caso essa passagem seja fechada e ela dá acesso ali ao Oceano Índico, enfim, permite que os navios possam navegar tanto para a Ásia quanto para a África e a América, se esse estreito é fechado, você causa uma interrupção muito importante no mundo, porque o fornecimento de petróleo ele acaba sendo muito afetado, porque ali são grandes produtores de petróleo. E caso isso aconteça, vários países vão... Enfim, você não tem muito o que fazer, você só tem um volume específico de produção por dia de petróleo no mundo, e essa produção ela é já dividida entre mercados pré-determinados. Quando uma parte importante desse produto para de chegar ao seu destino, você causa um transtorno gigantesco. E essa instabilidade que pode ser criada pelo Irã no mundo é que precisa ser evitada. O posicionamento, acho que agora são 2 porta-aviões norte-americanos que estão ali na região, esse posicionamento é um recado para o Irã, porque se o Irã tomar uma medida que contraria o interesse mundial, o interesse dos Estados Unidos na manutenção dessa normalidade, pelo menos das rotas de navegação, os Estados Unidos não vai se furtar a agir. Me parece que a mensagem que o presidente norte-americano Donald Trump passou quando ele fala que Teherã tem que ser esvaziada e que eles podem fazer um ataque, é uma ameaça, porque realmente, se houvesse o propósito
de fazer esse ataque, se os Estados Unidos de fato já tivesse decidido fazer esse ataque, ele não estaria avisando. Ele faria como fez Israel. Um belo dia, numa bela noite, ninguém esperava, de repente, pronto, a chuva de mísseis extremamente precisos atingindo alvos que eram desejados. E, portanto, eu acho que o que a gente está assistindo por parte dos Estados Unidos é justamente essa tentativa de evitar que este conflito escale.